isso vem muito também da influência cultural, da questão das redes sociais, das, das plataformas de streaming, onde tem séries e minisséries, né, que trata essa questão. Sabe o que está acontecendo hoje? Uma normalização da pornografia. Está ficando normal em filmes, séries, a questão do excesso de nudez, de cenas desnecessárias. Né? Em alguns filmes, vamos assistir um filme dentro de um contexto, do nada tem uma cena de sexo. Para normalizar. Totalmente desnecessária. Então isso vai normalizando a pornografia, hipersexualizando a mente das pessoas. Crianças e jovens. Crianças, jovens. O que leva também, sabe o quê? Por meio dessa questão da influência cultural, a despertar a dúvida. Será que eu não deveria experimentar uma coisa nova? Sim. Porque sabemos todo um contexto, em termos seculares, do que se tem de assistir de entretenimento. Muita coisa gira em torno disso. Não é? Então, será que eu não devo experimentar coisa nova? Coisas até contrárias aos valores cristãos? Comparações com padrões apresentados pela mídia, que só quer fazer vender e fazer você consumir os seus O produtos. homem já não é tão... meu marido não é tão Isso, não é suficiente. desejável assim, não é como este homem aqui que está sendo vendido nessa Exatamente. imagem, ou a mulher. As mulheres são muito, infelizmente, elas sofrem com isso. Porque muitos homens consomem pornografia e eles desejam que a mulheres que só vivem para isso, porque elas vendem um corpo, ou seja, o material de trabalho, e aí eles querem uma mulher que esteja com aquela mesma musculatura, com aquele corpo, porque não são mulheres de verdade. As mulheres dele trabalham, se preocupam com o filho, têm uma vida, uma realidade que não é aquela realidade e são cobradas por isso. Então, realmente, não é algo que é necessário ter uma conversa, ter também uma reflexão e as pessoas elas precisam refletir do que é vendido. Será que eu preciso consumir isso? Será que eu preciso pensar como estão impondo que eu pense? E é por isso que é importante os padrões bíblicos, né? Exatamente. Mas essa influência cultural é muito forte. Muito Isso está forte. nas rodas de conversa, no bate-papo das pessoas. Infelizmente, isso está entranhado na nossa cultura, na música secular. As músicas seculares falam de adultério, falam constantemente Séries, disso. muitas séries com Muitas mulheres séries. que acaba tendo uma relação extraconjugal com a mãe de família, eles estão agora construindo muito isso. A mãe de família que tem uma relação extraconjugal e que é muito bom e que ela é desejada. E aí vai para o imaginário Vai para o imaginário. do mundo real. Exatamente isso. É uma influência. Termina influenciando você. Aí, de repente, você está questionando lá, fazendo comparações com o seu cônjuge. Né? Como vai competir com uma pessoa que vive em função da imagem? Algumas mulheres são esmagadas, como você disse, por um padrão estético que elas não vão alcançar, não vão atingir, porque elas não são profissionais do sexo. Desempenho, aquilo que você vê em vídeos, em filmes, ali é ficção. Na realidade, as coisas são muito diferentes. E algo muito interessante a ser debatido também é que pessoas que consomem a pornografia, elas querem levar isso Pro eu não vou falar casamento. nem os homens, porque pode ter mulheres, hoje são muitas, Sim, querem levar isso para o leito conjugal, para o para casamento. o casamento. E aí fala: "Não, o outro, sei lá, o homem ou a mulher, você está atendendo aos meus desejos", mas será que o saudável tem que se adequar ao que não está equilibrado, ao vício? E aí? Como é que entra em equilíbrio? Então é necessário realmente buscar um padrão de equilíbrio muito grande. É uma vida saudável sexual, nós temos que buscar a vida saudável, não só fisicamente, emocionalmente, a vida sexual precisa ser saudável no relacionamento, porque senão vai desencadear algo que lá na frente, como tem acontecido em grande escala, o divórcio. E essa questão da fantasia, ela também ela cria uma distorção do que é a intimidade sexual do cotidiano no casamento. Sim. Como assim? O casal tem uma rotina. Levanta, de manhã, mergulha na questão profissional, ou nos cuidados pessoais, estudos, etc. Vive uma rotina. Então, à noite, quando se encontram, à noite, quando vão para o quarto, quando vão deitar. Então, tem toda uma demanda emocional, desgaste, cansaço físico,
questões até de relacionamento, enfim. No âmbito da fantasia, parece que o sexo se resume àquele momento do ato Sim. em si, em que você está imerge, né? Submerge naquela realidade fictícia, imaginária, e tudo se resume àquilo, quando, na verdade, como nós ensinamos os lançados com Cristo, sexo não começa na cama. Verdade. Começa com você sendo carinhoso, você que é marido, sendo carinhoso, sendo atencioso com a sua esposa. Sim. Com você, mulher, entendendo as necessidades do seu marido, estando atenta, saber supri-las. Passa por criar uma programação diferenciada, um passeio romântico. Uma das coisas mais importantes no relacionamento a dois é não permitir que o romance deixe de existir. Alguns casais se acostumaram um com o outro. E assim, essa questão de se acostumar, tá tudo bem de qualquer forma. Não. Faz algo diferente, faz uma surpresa. Né? Tenta, sabe, encantar ali o seu cônjuge. Seja criativo, ao invés de apelar para uma fantasia sexual ou até incluir certas coisas que são imorais dentro do seu E relacionamento. um testemunho que eu recebi agora, que é muito profundo, você, né, como Deus vai nos dando luz, mesmo se a gente testemunhar, Deus vai trazendo para nós, né, esse entendimento. Aí falou que teve uma irmã, eu recebi aqui agora, que Se se vestiu. vestiu de enfermeira 2 dias após o marido foi internado e ela passou mal ao ver a enfermeira com os adereços que ela estava usando com ele. Que Isso foi constrangedor. um testemunho que ela deu numa igreja. Imagine. E ali eu creio que foi o próprio Deus que constrangeu para trazer esse entendimento, amados. Uma coisa é verdade, o inimigo, e a gente precisa falar do mundo espiritual, ele é o pai Sim. da mentira. Então, tudo aquilo que é fantasia e não é real vem para roubar as verdades da nossa vida. Então, os relacionamentos conjugais, eles estão se desfazendo porque existe um mundo imaginário aí de fantasia. Mas observe esses artistas. Qual o tempo que eles passam na estabilidade de seus relacionamentos? Muito pouco, Muito porque eles precisam de pouco. uma outra dose. Aí alguns se arrogavam, não vou nem citar nomes, relacionamento aberto. Cadê o relacionamento aberto que amava e que em algum momento existe, qualquer pessoa vai se sentir desprestigiada quando perceber que a pessoa que você ama está com outro. Isso, por mais que queiram, fazer esse discurso, isso não cola. Verdade. E aí, como é necessário cada um de nós, né, a vida a 2, ter como um padrão as verdades de Deus. Com É certeza. ela que mantém o equilíbrio, é ela que mantém a Com certeza. unidade, o companheirismo até o fim. E a luz, porque cada um de nós, em algum momento, vamos talvez distorcer Sim. as verdades, porque somos influenciados por esse mundo cultural. Eu recebo influências, você recebe influências, estamos caminhando aqui neste mundo. Em séries, em filmes, em redes sociais, em algum momento a gente pode desvirtuar, mas Deus nunca muda. Ele é um padrão único. Verdade. E eu vejo o quanto em nossa caminhada, como é bom caminhar com as verdades de Deus. Como Sim. isso traz equilíbrio para a nossa vida. Traz paz. Traz muita Traz paz. paz. E você que está assistindo o podcast, deixa aí nos comentários agora. Quais são, na sua opinião, quais são os limites nessa questão da erotização do relacionamento matrimonial a dois? É válido apelar para a fantasia? Olha só, estamos falando sobre isso porque é um tema relevante. Sim. Não é? E como Carla bem colocou aqui, a questão espiritual é muito importante. Então, uma dica: mantenha a sua saúde mental, a pureza da tua mente. Tenha cuidado com o que você assiste, com o que você consome. Sim. Você pode estar alimentando algo em você que não vai dar um bom resultado lá na frente se você der vazão a essas coisas. Filipenses 4:8 está escrito: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é nobre, tudo que é puro. É isso que deve fazer parte da tua mente. E para fechar, como é que a gente supera essa questão? Né? Como é que a gente escapa desse perigo? Como é que a gente evita que isso entre e envenene o relacionamento e, de repente, você se veja envolvido completamente em um vício nessa área que está distorcendo
o que deveria ser tão bonito, tão puro, tão verdadeiro, né? Fortalecer a intimidade espiritual, que é Número um. importantíssimo, porque como eu acabei de citar, muitas vezes a gente vai tomar caminhos equivocados, Sim, mas quando a gente fortalece essa intimidade com Deus, ele traz luz. Como em um momento ninguém tinha me ensinado, eu falei: "Espera aí", eu pensei: "Isso não é certo". A pessoa se torna alguém que ela não vai incentivar esse olhar para aquilo que ela está se travestindo? sim. Então, como é importante esse direcionamento de Deus para as nossas vidas. Investir na comunicação, que é o que a gente bate muito nessa tecla. Casal precisa conversar. Fala Nós não lemos abertamente sobre isso. pensamentos, precisamos ter liberdade em falar o que desagrada, o que agrada, né? Não se render muitas vezes, e às vezes um cônjuge acaba se rendendo para comportamentos que não agradam, Sim. que não é algo saudável. E aí você se submete àquilo em algum momento, isso vai trazer uma uma cisão no É um relacionamento, prejuízo ao um relacionamento. prejuízo, até de forma inconsciente, uma falta de admiração. Então, é muito necessário isso, controlar o que consome, o que Essas assiste. séries de Eu hoje, sei meu que é Deus. muito difícil, em algum momento a gente percebe, eles colocam no meio da série, às vezes é uma série muito legal e vai coloca aqueles conteúdos no meio da série, então a gente precisa ter um filtro, procurar pelo menos ter um filtro nisso tudo e, se for necessário, procurar ajuda. Existem pessoas que têm vícios, né. Hoje eu faço psicologia e a gente debate muitas vezes essas questões em sala. Eu lembro que uma pessoa me falou uma vez, uma professora até outro dia mencionou, que no início da caminhada ela recebeu um paciente, né, e muitos psicólogos recebem, sofria de ele era né, tinha desejo por crianças, então não é fácil, mas a pessoa procurou ajuda, né. Eu sei que não é fácil, tem que ter uma pessoa preparada para tratar uma situação como essa, mas é necessário. Se você sofre de alguma situação de vício, de excesso de pornografia, de fantasia sexual, se você já não consegue alcançar o prazer de uma maneira mais simples, e simples eu digo, amados, no bom sentido. É claro que você com seu marido, dentro dos parâmetros do equilíbrio, do emocional, você pode e você deve, né, chegar a acordos, mas eu falo em relação a esses elementos que vão sendo trazidos de fora. Então, se for necessário, procure ajuda. Ajuda profissional, de um psicólogo, um profissional de Profissional. saúde mental, porque passa por Porque essa a questão, né? sexualidade no casamento é algo abençoado por Deus, é importante, é um elemento importante. Sabemos que o centro de um casamento não pode ser isso, porque é o ciclo da vida. Sim, Vai ter momentos que o casal já vai estar alcançando uma outra fase da idade e que outros elementos irão fortalecer. É por isso que tudo tem que estar dentro dos seus padrões de equilíbrio, sim, porque vai chegar um momento, se não tiver equilibrado, quando já for, um vai estar com um vício na mental, o hormônio já não vai estar, mas a mente cativa, e de repente o outro companheiro que está saudável, isso vai trazer um desequilíbrio. Então é muito importante colocar tudo no lugar. verdade, verdade. É isso, amados. Esse foi o nosso Mais Família Podcast, né? Falamos sobre o perigo das fantasias sexuais no casamento. É algo que é uma realidade por causa dessa forte influência cultural nos dias de hoje. Espero que você tenha gostado do nosso conteúdo. Compartilhe. Tem uma Compartilhe. dúvida, tem uma sugestão, deixa aqui nos comentários. Nós vamos aqui, né, levar em consideração e vamos nos preparar também para adentrar dentro dessa questão sexual em outros podcasts, porque tem muita coisa para a gente Tem falar sobre isso, né? muitos assuntos, mas a gente vai a cada passo, vamos abordando as temáticas e você tem a liberdade também de dar sugestões. Foi muito bom esse bate-papo. Compartilhe com seus amigos, grupos de colegas de trabalho, família, e assim a gente vai compartilhando o que é bom, o que é saudável, porque existe muito lixo cultural por aí. E Verdade. até a próxima quarta-feira, Se se Deus assim Deus quiser. permitir, no nosso Mais Família podcast. Tchau, tchau. Beijo no coração.